Uou! Salve, salve Santa Catarina, muito boa tarde, Clube da Bola na área. Vou cruzar os braços aqui, em protesto pela invasão do estádio Orlando Scarpelli por algumas pessoas que se dizem torcedores. Imagina só, eu aqui apresentando o programa e uns telespectadores descontentes com a minha atuação resolvem invadir a TV com rojões, foguetes, ameaças físicas e morais. Foi isso que aconteceu no Figueirense. E esse vai ser um dos assuntos do programa. E claro, a final do estadual amanhã entre Brusque e Chape. O Avaí na Série B, que tropeçou ontem à noite. Tem um empate do Criciúma na noite de ontem pela Série C. As informações do Jack, que se prepara para a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro e muito mais. Como já é de costume aqui no Clube da Bola, você de casa participa também, conectado. Quem faz essa conexão é a nossa editora de mídias, Alice Queiroz. Então eu vou pedir para o Rodrigo me acompanhar, vou sentar na minha cadeirinha para chamar a Alice, que já está lá na redação integrada da ND. Alice, tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, Mancha. Boa tarde a todos. Ó, já tô aqui conectada e já tem gente mandando mensagem. Então manda lá no facebook.com/Clube da Bola ND, no post que tá fixado em cima, ou pelo WhatsApp no 489-9191-4706. Lembrando que pode mandar de tudo, pode comentar, pode criticar, quer mandar foto, vídeo, envia também. De repente tem alguma dúvida, quer que os comentaristas falem sobre o assunto, manda lá que daqui a pouquinho eu volto para responder e para falar sobre essas mensagens. Bem observado, Alice, isso mesmo. Manda sua opinião sobre a final de amanhã, sua opinião sobre como é que tá o Avaí, tá gostando desse trabalho, dessas osciladas do Leão da Ilha na Série B, o Tigre na Série C, tá acompanhando? Manda pra gente a sua opinião também. E o Jack, maior cidade do estado, tem o Jack, que vai entrar em campo semana que vem pela Série D. Daqui a pouco a Drica traz também essas informações e principalmente sobre a final do estadual, sua opinião e sobre o que aconteceu lá no Scarpelli, a invasão no Scarpelli. Imagina, já fiz a brincadeira aqui, imagina eu na TV, imagina você aí de casa trabalhando, minha senhora no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, ele é invadido por alguém que não está curtindo e com ameaças. Daqui a pouco a gente vai falar mais, daqui a pouco a gente vai falar muito mais. Ó, vou escalar nosso time de hoje. Direto de Chapecó, nosso ídolo, nosso lobo alfa, ele que puxa o trenó e a gente segue. Sérgio Badá já tá por ali também, ó. De Blumenau, Emerson Luiz. Nosso convidado, parceiro do programa, Rodrigo Santos, fala direto de Brusque, já está conectado. E temos hoje também um convidado mais do que especial, representando o Grupo ND, o ND+, o Jornal Notícias do Dia, nosso brother Fábio Machado já tá na área. Que legal, que legal. Olha só, a gente vai começar falando desse primeiro bloco, tem muitos assuntos hoje, já deu para perceber, né? Nesse primeiro bloco, da decisão da final do estadual. O primeiro jogo aconteceu no meio da semana, Chape contra Brusque, lá em Chapecó, deu chapecoense, 2-0, 2 gols até que tiveram uma origem bastante parecida, mas eu vou deixar para ele. Sérgio Badá, o teu boa tarde, a gente já vai começar comentando esse jogo. Vou rodar com todo mundo, começamos com o Sérgio Badá representando a Chapecoense. Diz aí, Badá! Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço a você, a todos que estão nos acompanhando no Clube da Bola. Um especial saudação aos nossos colegas hoje, o time de peso, time reforçado com o Rodrigo Santos, né, que é de Brusque, com certeza tem muita coisa para falar a respeito do Bruscão na final do Campeonato Catarinense. O nosso Emerson sempre junto com a gente. Que bom ter o Fábio Machado também, sempre acrescenta muita qualidade, conhecimento e experiência aqui no nosso Clube da Bola, para a gente repercutir esses assuntos aí que já foram citados na escalada, né? Em relação à primeira partida da final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense foi melhor do que o Brusque, a Chapecoense foi mais eficiente, a Chapecoense foi mais competente, abriu uma boa vantagem pelo placar de 2-0 e poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais, quem viu o jogo vai concordar comigo, de que as melhores oportunidades foram da Chapecoense. O Brusque tentou, no início do jogo, fazer aquele seu futebol de bola trabalhada, principalmente sair jogando. Perdeu algumas bolas, como essa aí, por exemplo, né, que a Chapecoense, muitas vezes, a gente vai rever os lances aí, atacando pelos lados do campo, explorando os erros que foram cometidos de saída de bola do time do Brusque. Então, foi para cima aí, a primeira chegada, a primeira vez que o Zé Carlos trabalhou num chute cruzado do Denner lá do lado esquerdo, e irão surgir oportunidades claras para a Chapecoense marcar.
Perdeu pelo menos 3 grandes oportunidades que nós vamos ver daqui a pouquinho, uma com o Anselmo Ramon, outra com o Ailon, mais uma com o Denner, todas praticamente frente a frente com o Zé Carlos. Em uma delas o Zé Carlos defendeu, que foi o chute do Denner, em outras duas o Anselmo Ramon chutou para fora e o Ailon chutou por cima. E aí acabou fazendo o gol através do Luiz Otávio, que mais uma vez teve uma atuação muito destacada. Aí, ó, também mais uma chegada perigosa, o levantamento do Paulinho Mocelin e o Anselmo Ramon de cabeça exigiu uma boa defesa do velho e bom Zé Carlos. Estava na decisão Chapecoense Criciúma em 2007, veja só, e tá aí peleando, e tá no gol do Brusque, e tá decidindo de novo, depois de 2007. Olha aí mais uma chegada perigosa da Chapecoense que o árbitro mandou seguir, então a gente tem muitos lances aí para acompanhar. Olha aí, ó, mais uma vez, a zaga do Brusque tentando sair para o jogo, aí o William Oliveira rouba a bola. Esta foi uma grande oportunidade que o Anselmo Ramon não poderia ter desperdiçado com a experiência que ele tem, né? Cara a cara com o Zé Carlos, acabou chutando para fora. Então, o Brusque é o estilo de jogo do Gersinho, né? Colocar a bola no chão, sair jogando, sair tocando. A Chapecoense, Humberto Louser, ele é muito observador, ele estuda muito o adversário. No começo do jogo, apertou a saída de bola do Brusque, e aí na roubada de bola, nos erros do Brusque, criou algumas oportunidades. Aí, mais uma vez, a Chapecoense partindo para o ataque. Esse aí é o lance do Denner, que o Anselmo Ramon tocou e ele chutou com a perna direita, que não é a boa. A boa do Denner é a perna esquerda. E aí vai sair o gol, né? Vai sair o gol. Os dois zagueiros, o William Oliveira também na bola. Bola sobrou para o Luiz Otávio, vive uma fase sensacional, tanto defensiva quanto ofensivamente. Aproveitou o bate-rebate dentro da área e de perna esquerda fez 1-0, que foi o resultado do primeiro tempo. Demorou até para sair o primeiro gol da equipe da Chapecoense. Depois disso, a Chapecoense recuou e o Brusque começou a gostar do jogo, começou a atacar, principalmente lá pelo lado direito com o Alexandro. Aí, quero crer, não sei se estou enganado, me corrijam, a única defesa do João Ricardo no jogo, toda a partida, a única defesa do João Ricardo foi essa aí, o chute de falta do Thiago Alagoano, que o goleiro da Chapecoense espalmou. No mais, a gente vai ver aí, temos vários lances, não consegui descobrir uma outra grande defesa por parte do João Ricardo. Então, talvez tenha faltado isso, e eu li a análise do Rodrigo Santos lá no seu blog a respeito do jogo, quando ele diz que ao Brusque faltou acertar a parte ofensiva, né? O ataque do Brusque realmente não funcionou muito bem, girou muita bola, drible para cá, drible para lá. O Ailon aí, ó, poderia ter tocado para o meio, poderia ter tentado um outro tipo de situação. Foi um contra-ataque bem armado, mas acabou desperdiçando. E aí no segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Brusque foi para cima, começou a dar demonstração de que poderia complicar a vida da Chapecoense, mas faltou isso aí, faltou ser efetivo no ataque, faltou acertar a conclusão. Teve até posse de bola, volume de jogo no ataque, mas não conseguiu acertar o gol do João Ricardo. Até que surgiu mais uma falta aí, a gente vai ver a falta que bem cobrada de novo pelo Paulinho Mocelin. O Marco Antônio desviou e o Joilson não perdoou para fazer 2-0, que foi o placar final. Depois desse lance aí, depois do segundo gol, o jogo acalmou. Aí não tivemos, assim, grandes chances nem para a Chapecoense e nem para o Brusque e terminou mesmo nos 2-0. Vitória boa, uma vantagem considerável. Poderia ter sido por mais, eu acho que poderia, pelas chances que foram desperdiçadas no primeiro tempo, mas abriu uma boa vantagem. A Chapecoense leva para Brusque a vantagem de perder por 1 gol de diferença, que ficará com o título. O Brusque tem que ganhar por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis e ganhar por 3 gols para ficar com o título, sendo que o principal força, arma da Chapecoense nesse momento é a defesa, é o sistema defensivo, e isso inclui o João Ricardo, o Matheus Ribeiro, o Ezequiel na direita, a dupla de zaga, o Joilson, Luiz Otávio, o Alan Ruschel e os 2 volantes, o William Oliveira e o Anderson Leite. É a principal força da Chapecoense. Então, é isso que nos dá uma expectativa positiva. Porém, nada está decidido. Nada está decidido. O Brusque demonstrou qualidade aqui e, com certeza, amanhã vai ser um adversário muito difícil para a Chapecoense. Então, nada está definido. É um jogo de 180 minutos. Tivemos apenas os primeiros 90 minutos aqui, mais os descontos. Mas amanhã é que tudo se decide lá em Brusque e a Chapecoense sabe que não pode se acomodar na vantagem porque corre o risco de ver o Brusque reverter a situação. A vantagem é boa, Mancha, mas nada está decidido. Tudo pode acontecer no jogo de amanhã lá no Augusto Bauer.
Que legal, Badá. Depois dessa aula, dessa análise, que foi uma verdadeira aula de Sérgio Badá, a gente vai de Chapecó para Brusque. Rodrigo Santos, a vantagem existe, mas como já dizia o sábio, não tá morto quem peleia. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Fábio, Emerson. Boa tarde, Badá, os amigos ligados no Clube da Bola. Hoje aqui em Brusque fizeram até um grande clima, uma recepção para a torcida no treinamento, mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar o que pensa do jogo. Eu acho que tem uma questão de motivação, o time está motivado, vai, né? O centro da cidade, com lojas, com bandeiras nas cores do Brusque, pessoal uniformizado. É uma questão, uma decisão, mas é uma vantagem muito grande. E o Brusque tem muita dificuldade, muita dificuldade para o jogo, porque, até parafraseando o que o Badá falou, eu até escrevi sobre isso, a deficiência do ataque. O Brusque tem, e a gente falava isso no pré-jogo, não tem o Edu, está machucado, está fora da temporada, e entre os inscritos do estadual não tem nenhum atacante. E isso foi bem comprovado no jogo de ida em Chapecó, que consiga chegar a 50% do que o Edu consegue render. Presença diária, prendeu os zagueiros. O Gerson começou com o Fabinho, não deu certo, colocou com o Johnny. E eu acho que o Brusque teve mais posse de bola no segundo tempo, porque a Chapecoense resolveu dar a posse de bola para o Brusque. Aí o Brusque rondou, mas não tem definição. Tanto é que o Brusque foi ao mercado e trouxe 3 atacantes para a Copa do Brasil e para a Série C, sabendo que o time do estadual, sem o Edu, tem essa dificuldade. Então, isso que eu enxergo. Hoje a Chapecoense é o time que melhor, entre aspas, se aproveitou da paralisação da pandemia. O Humberto Louser ajustou o time. É um time hoje que é o melhor futebol do estado. Tem uma linha de zaga competente com o Luiz Otávio. Luiz Otávio, que é um jogador que, olha, não teve ninguém de Série A atrás dele, precisando de zagueiro. Como o Joilson, tem uma linha, o João Ricardo numa fase, o Chapecoense time toma pouco gol, e o Brusque mostra uma dificuldade muito grande de ataque sem o Edu. O time do estadual, porque na Série C tem o Itinga, tem o Jefferson Renan, tem uma outra peça no meio com o Eliomar. E também estamos falando do time da Chapecoense, que é o líder por aproveitamento da Série B, e o Brusque é líder da Série C, que é um outro nível técnico. Se o Brusque não ganhar o título, não desmerece em nada a campanha fantástica do time na temporada, onde tem uma Copa do Brasil na quarta-feira contra o Ceará, vale uma boa grana, e tem a sequência da Série C, onde o Brusque, mesmo sem jogar no final de semana, vai ser líder. Vai terminar líder na rodada com 12 pontos. Mas, falando na final, com os jogadores inscritos para o estadual, e tendo em vista a subida da Chapecoense, mérito do trabalho bem feito pelo Humberto, eu vejo uma situação bem complicada para o Brusque. Por quê? Chapecoense é um time que toma pouco gol, e o Brusque tem uma dificuldade clara no ataque. Vai ter que ir na base da transpiração, apertar, mas vai enfrentar uma defesa muito bem colocada, muito bem postada. Essa é a dificuldade. Vai jogar à vontade, é verdade, mas olha, é difícil você jogar sem o seu artilheiro, com o Thiago Alagoano meia bala, porque ele nem treinou hoje pela manhã, vai para o sacrifício para o jogo, e tendo atacantes que, enfim, não chegam no nível do Edu. Então essa é a dificuldade que eu vejo para esse jogo, mas repito, se o Brusque não conquistar o título, estará em boas mãos, porque o Brusque faz uma temporada fantástica. Garantiu vaga na Copa do Brasil, está bem na Série C e na Copa do Brasil. Mas acontece que o estadual, como é um jogo adiado, né, que vem lá de março, quando o time estava bem, mas sem o seu artilheiro e sem os jogadores inscritos, sem as novidades, realmente é uma dificuldade muito grande que o Brusque tem. Já a opinião do Emerson Luiz e também do Data Fábio, Fábio Machado, mas antes, o nosso repórter de Brusque, da região, o Paulo Metlin, ele fez uma matéria sobre o Brusque, aí, sobre esses últimos dias, e conversou com o Gerson Testoni, o Gersinho. Vamos dar uma olhada na matéria do Paulo. Repare só a sincronia dos passos. Jogadores concentrados, foco nos exercícios, pega esse chute terceiro e corre para não perder o lance, que o Brusque entra em campo e pode conquistar o segundo título estadual depois de 28 anos. O Marreco tem que reverter o último placar de 2-0 contra a Chapecoense na última quarta-feira, para chamar o título de seu neste domingo. O Verdão do Oeste pode perder por até 1 gol de diferença e levar para casa o 7º troféu do Catarinense. Essa final inédita entre o Quadricolor e o Verdão será marcada por muita emoção por parte do clube sensação do momento, que venceu tudo o que disputou desde 2019 contra o time queridinho de Santa Catarina. Expectativa positiva,
né? A gente tem que reverter um resultado, sabemos que o resultado é adverso, né? Mas jogando na nossa casa a gente tem uma visibilidade grande, a gente é muito forte também, apesar que não vamos contar com o nosso torcedor dentro do estádio, né? Mas a gente aqui é muito forte e esperamos fazer um jogo competitivo, como a gente sempre fez também. E a decisão se define em detalhes, né? E eu acho que eles estão bem concentrados, bem focados para ir em busca dessa conquista. Escalação do Bruscão definida, mas Gersinho prefere guardar segredo e aquela expectativa para o torcedor. Vou definir ainda, né? Na verdade já está definido, mas a gente vai esperar até o próximo do jogo. Agora, o que eu posso dizer, como um torcedor, se eu fosse torcedor, eu confiava muito, porque esse grupo já deu a resposta necessária várias vezes, né? Então é mais uma batalha, mais uma guerra, e eu tenho certeza que o grupo vai dar a resposta. E eu, como torcedor, estaria bem confiante e acreditava muito nesse grupo de jogadores. Tá aí, legal, palavras do técnico Gerson Testoni. Vamos fazer o seguinte, vamos para Blumenau. Emerson Luiz, teu boa tarde. E o que você viu nesse primeiro confronto, esse primeiro jogo da decisão entre Chapecoense e Brusque? Boa tarde, Mancha. Boa tarde ao Fábio, ao Rodrigo, ao Badá, a todos que estão nos acompanhando. Aquele abraço, nossos telespectadores. É importante a gente ter em cada região comentaristas que vivem, que respiram o dia a dia do clube, como o Badá em Chapecó, o Rodrigo em Brusque, que foram muito felizes nos comentários. Eu vi todo o jogo na Arena Condá e a Chapecoense fez por onde, ficou barato. O Brusque em 90 minutos, mais os acréscimos, chutou uma bola em gol, como disse o Badá. É um time fisicamente que está mais inteiro, está mais preparado, está mais forte, tem mais opções do banco. Esse problema de reposição, como disse o Rodrigo, e eu acredito que chega com muita moral. Mas não pode ter, é claro, acredito que toda a diretoria, departamento de futebol, já trabalhando esse lado emocional da Chapecoense, porque às vezes os clubes acabam sentando na vantagem. O Brusque vai vir com tudo para cima, mas também vai se expor. Eu acredito que, de fato, é a minha opinião, ficou difícil para o Brusque. A torcida poderia ser um fator que poderia ajudar bastante, mas a Chapecoense encaminhou o título na última quarta-feira. Manche. Legal, Emerson Luiz. Agora sim vamos até a Biblioteca Municipal do Bela Vista, conversar com o Fábio Machado. Já vi que tem um monte de livro ali atrás dele, tá ali, ó, tô vendo, um monte de livro. Fábio, seja muito bem-vindo, hoje participando aí como colunista do ND+, nosso convidado. O que você viu de diferente, ou a linha é mais ou menos essa, nesse primeiro jogo da decisão? Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Marcelo Mancha, muito boa tarde, colegas do programa Clube da Bola. Um abraço pro Rodrigo, um abraço pro Badá. Badá, tô aqui, hein? Acabou a bagunça. E um abraço pro meu querido Emerson Luiz. Olha, Mancha, primeiro eu quero, antes de fazer o registro diretamente sobre o jogo, sobre a partida, né, que já foi bem analisado aí pelo Badá, pelo Rodrigo e pelo Emerson, primeiro fazer um registro, né, como é uma final diferente, né, um campeonato diferente, nesse chamado novo normal. Final, meu amigo, que eu entendo por futebol, e todos nós aqui entendemos, é público nos estádios, é festa de manhã, é festa na hora do jogo, é a comemoração depois do título, são as carreatas, a expectativa. E nesse novo normal, por causa da pandemia, nós temos aí duas finais que eu não estou aqui desmerecendo, não estou tirando valor algum, muito pelo contrário. Mas são finais que a gente não gostaria de ver o público lá em Chapecó lotando a Arena Condá. Imagina, eu acompanhei em 92, né, 1992, aquela final entre Brusque e Avaí, quando o Brusque conquistou o seu primeiro título, a festa que foi no Vale. Então, só para fazer esse registro. Mas é o novo normal. Temos que nos adaptar a essa situação, temos que nos adaptar a essa condição. Sobre o jogo, bom, sobre a partida é o seguinte, né, é um jogo de palavras no ar, muito normal. Por parte do Badá, não tem nada decidido, né? Quem tá decide amanhã. Pelo lado do Rodrigo aí já tá dizendo que de qualquer forma valeu. Primeiro registrar o seguinte, a vantagem é enorme, a vantagem é imensa. A vantagem de 2-0, uma decisão, é uma super vantagem. Você tem que abrir a guarda 2 vezes para chegar ao gol de empate. Quer dizer, você tem que abrir a guarda na primeira vez para tentar buscar o gol, vai abrir a defesa, como aconteceu aqui com o Avaí e Chapecoense. Lá Chapecoense fez 2-0, aqui na ressacada o que fez o Avaí? Foi para cima, fez um gol com o Daniel Morim. Só que precisava continuar em cima para tentar fazer 2-0 para tirar vantagem. Aí você não consegue resistir.
Então a vantagem, não estou dizendo aqui que está decidido, muito pelo contrário, é jogo de futebol. Mas a vantagem da Chapecoense numa escala de 0 a 10 é 9. É 9. É uma vantagem muito grande, é uma vantagem que a Chapecoense teve o mérito de ter construído. E sobre o Brusque, a questão do Brusque é o seguinte, a ausência do Edu é 50% do time. Tá? O Edu é o artilheiro do campeonato, grande jogador de futebol. Apesar do Brusque ter um jogo muito compacto, de muito envolvimento, eu vi jogar aqui na capital 3 vezes, né, pela decisão da Recopa, pelo Avaí 2 vitórias, e aquele jogo contra o Figueirense com um time alternativo. O time orbita em volta do Edu. O Edu é grande referência. Então, sentiu sim a falta do Edu, vai sentir muito sim a falta do Edu amanhã. Não que se o Edu estivesse em campo, o Brusque ganharia, nada disso, mas é uma grande perda. Agora, concordo com o Rodrigo, sem ser jogo de palavra, está mais do que justificado, o momento da Chapecoense é muito bom, o crescimento da Chapecoense na parada aí da pandemia. Vamos relembrar aqui que a Chapecoense classificou em 8º colocado, né? Se classificou em 8º colocado, podia estar lutando pelo rebaixamento, tinha ganho acho que 1 ou 2 partidas, e ela cresceu, né? Conseguiu fazer um grande trabalho físico, técnico, o Humberto Lousa conseguiu implantar a sua filosofia e está aí colhendo, né? Hoje é o melhor time juntamente com o Brusque, né? E esse é o lado bom da decisão, e se não temos decisão, a parte técnica são as 2 equipes melhores colocadas nos campeonatos brasileiros, das suas séries, Série B e Série C, o que dá aí uma chance, o que abre claramente para nós a expectativa de um bom jogo amanhã, uma boa decisão. Legal, Fábio. Após a vitória, né, por 2 a 0 na última quarta-feira no primeiro jogo, o torcedor da Chape ganhou ainda mais confiança para a finalíssima do Campeonato Catarinense. Quem traz as informações pra gente é o Júnior Espíndola. A final mexe com a cabeça do torcedor do Verdão. Pelas ruas de Chapecó, o assunto é o jogo deste domingo. E claro que a vantagem conquistada na primeira partida deixa os amantes da Chape com a expectativa na lua. Tá na mão já, tá na mão, porque 2 a 0 aqui é difícil os caras reverter lá. Por mais que o time deles é bom, chegou até aí porque é bom, né? Mas a Chapecoense tá bem entrosada e não tem errada, né? Vai dar uns 2 a 0 lá também. Eu acho que a vantagem foi muito boa agora para esse primeiro jogo, né? E a gente vai confiante agora pro título aí. Eu acho que o empatezinho lá tá de bom tamanho e vamos trazer o título para Chapecó. O time que ganha não se mexe. Eu acho que tem que manter a agressividade, ir para frente, não adianta recuar que vai trazer o time adversário aí pro nosso campo. Então acho que tem que atacar mesmo e tentar a vitória. 22 jogadores da Chapecoense estão relacionados para o jogo deste domingo. E o técnico Humberto Lousa tem a grande possibilidade de repetir a mesma escalação. Com João Ricardo no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, Joilson e Luiz Otávio, os 2 zagueiros. E na esquerda o capitão Alan Ruschel. Meio de campo com William Oliveira, Anderson Leite e Denner. Ataque com Ailon, Paulinho Mocelin e Anselmo Ramon. Legal a informação do Júnior aí no finalzinho da matéria. A possibilidade do Loser repetir o mesmo time Badá, a Chapecoense, que treinou hoje pela manhã. Temos imagens no CT ali na ressacada. Nossa casa, né? Uma das nossas casas em Florianópolis é o CT do Avaí, nosso co-irmão, nosso clube irmão, o Avaí, grande Avaí, Urra Leão. Foi aí que o Avaí gentilmente emprestou o centro de treinamentos para que a Chapecoense finalizasse a sua preparação e depois do almoço segue lá para Brusque. Vai lá no berço da afiação, bela e simpática Brusque, para ficar concentrada até domingo, a hora do jogo. Só quero fazer alguns registros aqui dos torcedores que estão participando com nós, interagindo. João Carlos Bevilacqua, mandando um grande abraço para o Mancha, diz que ele tem uma foto com o Mancha aqui em Chapecó, no Bar Olímpicos, quando o Mancha vinha para cá fazer a cobertura das decisões. Porque são muitas decisões, né, Marcelo Mancha aí? Todos os anos vocês vinham para cá. Só que esse ano, infelizmente, em função desta pandemia, não tem como fazer. É um novo momento do futebol. O Fábio estava falando, né, que parece que fica uma final meio que sem graça, e fica mesmo. Aqui em Chapecó, muita gente... Ah, mas vocês têm que falar lá no Clube da Bola que é para liberar a presença do público nos estádios. Eu argumento dizendo o seguinte, gente, a Champions League, que é o principal campeonato de clubes do mundo, outro dia lá na Europa foi com portões fechados. Então aqui no Brasil a gente vai ter que se contentar, por enquanto, em ver futebol, mas sem a presença do torcedor. Um abraço aí pro João Carlos Bevilacqua, mandando um abraço pro Marcelo Mancha. Tio Salmoura também mandando a foto aqui, tá sintonizado. Meu amigo Jame Ribeiro de Freitas também sintonizado e questionando alguns posicionamentos, e cada um é livre para falar aquilo que bem entende de futebol. Todo mundo entende, todo mundo tem a sua opinião e tem que ser
né, tem que ser respeitada. Parece que lá na capital muita gente sempre considerou o Brusque favorito e eles têm o direito, né? Porque o Brusque é um clube em ascensão, é um clube que tem o nosso respeito. Né? Vibramos muito com a conquista do Brusque o ano passado na Série D do Campeonato Brasileiro. Aí conquistou o título da Recopa Catarinense, foi um aviso. Primeiro jogo da temporada, né? Lá na Ressacada, contra o Avaí, foi um aviso, ó. Foi lá e ganhou com autoridade, ficou campeão da Recopa. Aí fez uma bela campanha na primeira fase do Campeonato Catarinense, liderou até a última rodada. Grande campanha na Copa do Brasil, está na 4ª fase, vamos torcer para o Bruscão, que é o único representante de Santa Catarina na Copa do Brasil. Na Série C tá liderando o campeonato. Então, isso tudo faz com que o Brusque seja a sensação do futebol catarinense. Muitos consideram assim. E é um reconhecimento justo, merecido. Mas a Chapecoense tem tradição. A Chapecoense está chegando na 5ª final consecutiva. De 2005 para cá foram 9 finais. Então a Chapecoense, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades que o clube viveu nos últimos anos aí, tem peleado para se manter na ponta. Teve um mau começo de campeonato catarinense, como foi lembrado pelo Fábio Machado, teve que ir lá em Tubarão, ganhar do Tubarão, senão ia para o mata-mata do rebaixamento, ganhou de 3-1, Humberto Loser colocou ordem na casa, o time cresceu e tá aí, chega amanhã numa boa condição. Agora, aqui não se falta com respeito para com a equipe do Brusque. Aqui todos respeitam o Brusque, porque dentro de casa, e eu falei com o Badé ontem por telefone, o Badé tá morando em Curitiba, todo mundo lembra, o Badé jogou na Chapecoense, foi campeão, jogou no Avaí, e aí a gente conversando por telefone, ele dizia, Badá, a sorte da Chapecoense que não tem presença de público. Claro que aqui também seria um caldeirão, mas os jogadores que já jogaram lá no Augusto Bauer, com a presença do público, Augusto Bauer é um caldeirãozinho. Então, essa vantagem a Chapecoense se utilizou aqui em Chapecó, mesmo sem o apoio do torcedor, fez a vantagem de 2-0. Mas, eu repito aquilo que eu falei, nada está decidido. Se o Brusque faz um gol, como é que vai ficar o jogo? Incendeia, e aí tudo pode acontecer. Então a Chapecoense tem que ter grau máximo de concentração, não dá para ir lá também querendo só se defender, querendo só administrar vantagem, porque aí corre o risco de se complicar. Tem que ir lá para jogar, que é o que sempre faz a Chapecoense, que é o estilo do técnico Bertoloso, que faz um grande trabalho. Então tem que ir lá para jogar, fazer de conta que está 0-0 e esquecer da vantagem, porque clube, time que entra em campo querendo administrar a vantagem, às vezes se complica. Então, o torcedor da Chapecoense, a gente viu aí, tem motivo para estar otimista, mas a gente sabe que o primeiro passo apenas foi dado aqui. E não é discursinho bonito, viu, seu Fábio Machado, para fazer média. É a realidade, você mesmo falou, não, a Chapecoense tem a vantagem, mas nada está decidido. E não está mesmo, porque tem o segundo jogo. E eu vi um vídeo motivacional que foi feito lá em Brusque, que foi me passado pelo amigo Ati Pires aqui de Chapecó, e eu vi a entrevista do Gersinho depois do jogo, eles dizendo o seguinte, ó, o Brusque já reverteu situações piores do que essa. Só que, claro, a Chapecoense tem os seus méritos. Alguns até imaginaram que a Chapecoense não fosse chegar bem para a final. Se enganaram de novo. A Chapecoense chegou bem e ganhou o primeiro jogo, e amanhã vai lá para Brusque, respeitando o adversário, mas vai lá para brigar e lutar muito pelo heptacampeonato, pelo 7º título estadual. Por enquanto era isso, seu Marcelo Mancha, nosso patrão aqui do Clube da Bola. Nada. Legal. A gente vai seguir falando no Clube da Bola da final. No próximo bloco tem Avaí e Ponte Preta, tem Criciúma, tem Figueirense, tem Joinville, mas agora eu tenho um recado. Quem também está passando por aqui no Clube da Bola é o especialista em cor. Olá, Rafael, seja bem-vindo. A pergunta hoje vem de Chapecó, do Marcos. Queria saber de um produto que isole a umidade que entra na parede de fora para dentro. Esse produto eu coloco na massa na hora de rebocar ou passo ele como uma pintura. Minha casa já está na hora de rebocar. Oi, Marcos. Aqui na Encore nós temos as duas soluções. Proteção contra a chuva batida nunca é demais, né? O sistema de colocar um aditivo na massa na hora de rebocar já ajuda muito, mas é como sempre falamos, o aditivo por si só jamais substitui uma impermeabilização. Mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de solução, porque disso a Encore entende. O aditivo recomendado para você pôr na massa de reboco chama-se hidromassa.
um aditivo em pó hidrorrepelente que ajuda a combater a umidade de ascensão de rodapé e outros benefícios. Para finalizar o serviço, você deve pintar sua parede com o nosso Mantacor Parede. Ele já serve de selador, tinta e com 3 demãos forma uma membrana impermeável que irá, além de embelezar a sua fachada, proteger contra a chuva batida. Está esperando o quê, Marcos? Venha conhecer nossos produtos, porque quem usa não troca mais. Tchau, pessoal de casa! Uou, muito obrigado, especialista em cor, por responder a pergunta do Marcos. Você aí de casa que tem alguma dúvida, mande sua pergunta pelo WhatsApp. Anota aí, ó, 48 99186 5988. E se você quiser rever algum vídeo do especialista em cor ou recomendar para alguém, acesse ndemais.com.br/especialista em cor. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais Clube da Bola. Nem pensa em sair daí.